Olá pessoal, vamos tratar agora sobre dano extra patrimonial na relação trabalhista e a novidade advinda com a reforma nesse tema, nesse tópico, tá? Gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte: na legislação anterior à reforma, nós não tínhamos, né, no dano moral, né, extra patrimonial, ou seja, uma coisa extra patrimônio, ou seja, que já a esfera moral. Nós não tínhamos nenhuma regulamentação específica sobre esse tema. Agora, né, após o advento da reforma, nós temos um artigo específico, salvo engano, acho que é o 223G, mas nós vamos ver aqui, que tipificou e que regulamentou essa questão. Confesso que não somos os maiores entusiastas dessa fixação, porque eu acho, e eu vou mostrar para vocês o meu ponto, a parte técnica, depois vou mostrar o meu ponto de vista e vocês fiquem à vontade para concordar e discordar. Tá? É o seguinte, não acho que tenha sido o melhor caminho, porque da forma como foi feita na reforma original, que a medida provisória 808 tentou consertar ali, mas ela perdeu a eficácia e voltamos a essa esfera da reforma original. Então, o que nós temos? Vamos lá. Eu acho que pode ser fonte de profunda discriminação diante do caso, e eu vou explicar o porquê e você vai entender o porquê. Então, o artigo 223G vai dizer para a gente que o juiz, ao apreciar o pedido de dano moral, ele vai considerar todas aquelas hipóteses, todas aquelas situações do caso, né? Todo o contexto do caso. Então ele vai analisar qual foi o bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação no ambiente de trabalho, pouca gente, muita gente, disseminou nas redes sociais, por exemplo, no grupo de WhatsApp. Então isso tudo é analisado. Possibilidade de superação física ou psicológica em virtude daquela discriminação no ambiente de trabalho, em virtude do que ocorreu, a pessoa ficou abalada psicologicamente, teve que ir para o psicólogo, terapeuta, não teve, ela ficou tranquila, enfim, todos esses abalos são considerados. Os reflexos pessoais e sociais de cada ação ou omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ela ocorreu e o prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, se teve retratação, não teve, esforço efetivo para minimizar a ofensa, se quem fez a ofensa, tô nem aí, que se dane, se quiser entrar na justiça, né, ou se a pessoa logo depois tentou minimizar, né, o ato, perdão tácito ou expresso da vítima, a situação social e econômica das partes envolvidas. Isso aqui, gente, sinceramente, eu discordo no nosso ordenamento jurídico e eu vou falar mais à frente ainda. Discordo veementemente disso. Não interessa se quem acusou, se quem sofreu, se é rico ou se é pobre. Se ganha 10 mil, se ganha 1.000. Vale ao fato ensejador. E esse é o grande problema, é o grande câncer da justiça no Brasil. Aquela porcaria do enriquecimento sem causa. Isso é um inferno. Isso tem que acabar na justiça do Brasil. Isso só privilegia realmente quem tem dinheiro, que se aproveita, explora, aí depois compensa, aí a condenação às vezes vem vultuosa, né? E as pessoas vêm, as empresas que têm dinheiro, não, é um enriquecimento sem causa. E aí os tribunais abaixam. Os tribunais também, enfim, aí vão e abaixam aquilo ali. Aí abaixam. O enriquecimento sem causa, na verdade, está ocorrendo são para essas empresas que muitas vezes se aproveitam disso diante do empregado. Se aproveitam mesmo.
fazem é porque sabe que depois aquela condenação vai ser revista no tribunal, vai ser diminuída. Se você tem uma condenação de, às vezes, 1 milhão, um exemplo, tá? Aí chega no tribunal, o tribunal, não, é muito enriquecimento sem causa do empregado. Aí abaixa 100 mil, 80 mil, aí abaixa. Quer dizer, a empresa faz um ato danoso que é condenado a 1 milhão. E o empregado depois tem a condenação reduzida a 80 mil. Sob pena de enriquecimento sem causa de quem sofreu. Eu vou explicar de novo. Quem sofreu. Então, quem sofreu é enriquecimento sem causa. Agora, quem causa o sofrimento, é condenado em 1 milhão, tem abatido aqui 100 mil, tem uma diferença aqui de 900 mil. Isso aqui não é enriquecimento sem causa da empresa, não. Que causa um dano, às vezes um vexame, isso aí não é só direito de trabalho, não. Estou falando de dano moral, lato sensu, direito de uma maneira geral. Multa por descumprimento, nossas multas diárias por descumprimento que plano de saúde faz, que sabe que depois no tribunal, no STJ, lá em cima vão abaixar. Eles sabem que a maioria dos casos abaixa. Outros não, depende de cada caso. Mas a maioria, aí eles abaixam. Não é verdade? Isso aqui e essa diferença. Não é enriquecimento sem causa? Que pode causar um dano, que pode causar morte, sofrimento. E é um empregado, 80 mil, que não pode ganhar o valor se ele sofreu. Mas a empresa pode. Já descumprem de propósito, sabendo depois que vai ser abaixado. E os nossos tribunais, essa vergonha que são os nossos tribunais, que é a nossa justiça, né? Que é uma vergonha mesmo. E daí, vou falar, o curso é meu, até a aula é minha, o estúdio é meu, o curso é meu, o YouTube é meu, tudo é meu e eu vou falar. Se não quiser, porque problema de cada um. Então, é uma vergonha. Vergonha. Os nossos tribunais são uma vergonha. Que compactuam com isso aqui. Então, quem sofre o dano, quase sempre tem isso aqui abaixado. Isso é esse ponto, né? Abaixado. Ai não, enriquecimento sem causa. Igual aquela porcaria de juizado que vem. Também é outra porcaria, também que já não serve para muita coisa, que tem que ser revisto. Que vem e que fala assim, não, nós temos o caráter pedagógico punitivo do dano. Aí condena um Banco Santander, condena o Banco do Brasil. Não, caráter pedagógico punitivo para eles não fazerem mais isso. R$2.000, pelo amor de Deus, está brincando? O banco, só com os juros aplicados, com o dinheiro que ele tem, só no caminho para audiência, ele já ganhou 10 vezes mais aquilo ali. Ele paga aquilo ali com um troco de bala. Nem bala, aquilo ali é centavo para ele, aqueles 2, 3 mil. Por isso que eles fazem o que fazem. Mas a justiça não. Não pode aplicar o instituto do Punitive Damage. Eu recomendo a você que está me assistindo, o Instituto Americano, Punitive Damage. Ou seja, o caráter punitivo do dano. Tá? Por isso que você, via de regra, você na legislação americana, sai uma notícia do camarada que escorregou no McDonald's, veio formiga na batata e ganhou $100 mil. E isso é o verdadeiro dano moral, é o verdadeiro caráter pedagógico punitivo do dano. Porque se a empresa não prestar atenção na limpeza e tudo, cada um ganhar 100 mil, ela quebra. As operadoras de telemarketing e telefone, esse inferno do Brasil, que fica ligando, aí você te ligam milhões de vezes. Aí você entra, uma ação, por muitas vezes não consegue reparação, não. Justiça diz que é mero aborrecimento. Quando dá 2 mil. Por isso que eles fazem o que fazem. O que poderia ser feito? Vai lá, o seu Ministério Público faz um TAC, o termo de ajuste de conduta, descumprimento, milhões. Ou a condenação nessas reiteradas situações em milhões mesmo. Porque o cara sabe, ó, meu amigo, é o seguinte. Aí o dono da empresa vai chamar e falar assim, olha,
a gente não pode sofrer essa condenação. Se nós sofrermos essa condenação, mais vezes a empresa vai quebrar. O que ele faria? Investiria na capacitação do profissional. Olha, não liga 10 vezes para o cara, porque se você ligar 15 vezes no mesmo dia para o cara, o que vai acontecer? Simples. Vai entrar com a ação e eu vou ter uma condenação de 50, 80 mil. Não dá. Olha como as coisas melhorariam. Investiria em capacitação profissional. Faria. Agora, por que se faz o que quer no Brasil? Porque a nossa justiça é uma vergonha. Ah, você é advogado? Sou advogado militante. Militante no sentido do dia a dia da advocacia, tá? Não de política. Eu sou militante porcaria de partido nenhum. Agora, aqui, que eu digo para vocês, isso é uma vergonha quando acontece. Enriquecimento sem causa, só o empregado, ou o cidadão, ou o consumidor pode ter. Agora, a empresa, isso aqui, essa porcaria não é enriquecimento sem causa. Isso não é. Você que tinha que pagar o bilhão foi condenado por aquela multa que você veio descumprindo reiteradamente. Isso não é. Então, esse gap, essa diferença aqui de 900 mil, isso é até um caso concreto. Essa diferença aqui, isso não é enriquecimento sem causa, não. Para a empresa vai olhar e falar, olha lá, otário, achava que ia ganhar tanto. A justiça vai lá, eu vou cumprir? Não, deixa para lá. Depois a justiça abaixa. É a nossa justiça. Vivem um mundo fora da realidade. Não são deuses, não. O problema é que eles acham que estão na Índia e que é uma casta, só uma casta, né? Os juízes, os magistrados, a grande maioria, não são todos. Não são todos, são poucos. Acham que vivem uma casta diferenciada. Juízes, magistrados, elevador privativo. Não pode. Ah, cacete. Entendeu? Então, não são casta diferenciada, não. Vão às ruas. Enfrentem os problemas do dia a dia. Tem aquele caso famoso, né, de um empregado, um juiz, que quando ele condenava todos aqueles casos, um caso específico, 2 mil, 3 mil, ou dizia que era mero aborrecimento. Até que um dia aconteceu com ele. Aí ele pediu condenação em 30 mil. Ou mais, né? Quer dizer, o problema é que essas pessoas vivem em um mundo paralelo, um mundo à parte. Porque ganham vultuosos subsídios. Não é? Será que recebem um valor, o teto? Será? Então, mas não tem as parcelas indenizatórias, né? Entendi. Então isso aqui é aula, tá, gente? É dano moral. Não estou falando da crítica jurídica, não. Isso aqui é aula. Isso é o dia a dia de você, advogado. Esse é o dia a dia de você que está estudando para a OAB e que vai ser advogado, que você vai enfrentar. Esse é o dia a dia de você que vai ser o serventuário, que vai passar por isso. Tá? Então, estou explicando para você, empregado, o que acontece. É você da empresa, o que acontece. Claro que todo caso é um caso. Né? De cada pessoa, uma pessoa tem um CPF, cada processo é um processo, tem o seu número, tem a sua situação, tem a sua peculiaridade. Erros podem acontecer. Sim, às vezes o cara era para ter executado 100 mil, o cara executou 300, é um erro. Mas é outra coisa. O que eu quero que vocês estudem, abram a mente para o Instituto Punitive Damage. Tá? Do Punitive Damage americano. Vê se no Brasil aplicam. Aí depois você descobre, e muitas empreiteiras, isso não acontece no Brasil, tá, gente? Não tem empreiteira, tem relação com TJ, do Rio, não tem, nunca teve. Isso aí é apenas um exemplo fictício meu, tá? Vamos supor que no Brasil tivessem empreiteiras, famosas empreiteiras, tivessem relação com a presidência, que tivessem relação com os tribunais superiores, que aquele juiz lá recebia, que o fulano de tal, e tudo mais para chancelar,
venda de medidas provisórias, venda de sentença. Vamos supor que isso acontecesse no Brasil, tá? Vamos supor. Exemplo, fictício. Gente, isso... O que aconteceria? Você acha que essas pessoas teriam interesse em aplicar o punitive damage? Aquele juiz, aquele magistrado naquela empresa que tem relação? Se um fizer isso, morre. É tirado, sai. Você não pertence ao clube. Vocês precisam abrir a mente para o dia a dia. Uma vez em um determinado município X, teve um colega, tá? Um colega, uma pessoa conhecida, assim, sempre de vídeo, uma coisa assim, que chegou e falou, olha, chegaram para ele e falaram, meu amigo, é o seguinte, aqui acontece dessa forma. Você tem que fazer vista grossa porque tem amizade com fulano de tal. Senão, tu tá fora. Assim. E cara aprovado, concurso público, tal, aquela coisa toda. É o Brasil, gente. É o Brasil. Zil. Não é? Então, eu falo a vocês, isso que eu estou falando é dano moral, lato sensu, tá? Serve para a justiça comum, serve para a justiça do trabalho. Essa porcaria aqui, enriquecimento sem causa, não ódio, eu perdoe aqui o meu desabafo, mas é sincero, é de coração, em relação a isso aqui. Aí eu pergunto a vocês, pergunto-vos, isso aqui é justo? Enriquecimento sem causa para quem? Você às vezes tem aqui lidando com vida, uma vida, às vezes duas, às vezes pessoas morreram. É justo? Não é um enriquecimento sem causa? Para que deveria gastar isso e está gastando isso? Não tem uma diferença aqui? Não há uma diferença? Não é enriquecimento sem causa? E por que eu falo isso para você, advogado? Por que Dom Pedro, à época, concedeu o título de doutor, né, aos advogados? Porque nós defendemos teses diárias e os juízes, os tribunais começarem a acatar essas teses, né, elas podem se transformar em jurisprudência, de jurisprudência verá lei e entendimentos, não é? Então, nós temos que criar teses cada vez mais. Vamos tentar aplicar a jurisprudência, ela é formada de pedidos anteriores dos advogados, e muitas vezes, né, aquele juiz, aquele desembargador, aquele tribunal vai olhar, eu concordo com essa tese, cara, eu vou aplicar. Mas você começa a fomentar a discussão. Não é seminário, porque brasileiro também gosta de fazer seminário. Agora essa porcaria de nome da moda, né, esse modismo, não, é compliance, é webinário, é o inferno isso, é o inferno. Brasileiro adora fazer congresso, webinário, não sei o que, esses nomes bonitinhos, que não resolve nada, que não tem nada. Eu mesmo participei de comissão, né, aqui da OAB, do Rio de Janeiro, e à época, comissão de Direito Aeronáutico, e da subcomissão, na época, de Direito Aeronáutico do Trabalho, né, onde tenho também essa relação. E falando com... Na época eu falei, cara, aí tinha, não, vamos fazer um congresso, não era congresso não, palestra o dia inteiro, aqueles eventos, né, brasileiro adora isso, para fazer comes e bebes e tirar foto, olha, eu participei de tal, olha, aqui não sei quem, posta e todo mundo, aquele cara é foda, né, brasileiro adora isso. Uma vez cheguei e falei assim, bom, por que eu tenho curso, né? Vocês estão vendo, eu tenho estrutura, tá? Então, tenho curso. Então eu falei, por que não vamos fazer um curso disso? Então vamos levar isso adiante, levar isso para que a gente venda, a gente leve esses projetos, então a gente apresente a ANAC, para que façam umas portarias, para que leve ao presidente, para que leve ao Congresso. Tinha gente até que tinha relação com o Congresso. Vamos levar isso aqui, fazer o projeto de lei.
Alguém fez alguma coisa? Não. Não era interessante. Então queria fazer sempre os mesmos eventos, era a mesma pessoa, as mesmas coisas. Tô fora, meu irmão. Tchau. Tchau e benção. Mais o que fazer. Ficar na praia, nadando, pegando onda é muito melhor pra mim. Entendeu? Do que ficar fazendo coisa à toa, aparecer, eu não gosto. Então, é assim que a banda toca? Tchau e benção. Beijo, abraço. É o que acontece aqui. Então faz muita coisa. Vamos lá, então vamos fazer um relatório disso e vamos entregar. Ninguém faz. Ninguém faz porra nenhuma. Entendeu? Então, gente, esse é o dano moral e o entendimento majoritário. Mais uma vez, vocês perdoem o desabafo. Toda vez que eu dou aula disso, eu me estresso, tá? Mas eu acho que é importante. Eu acho importante para que você que esteja me assistindo, você saiba disso. Você saiba disso. Como é que a coisa funciona? Porra, punitivo damage, vou pesquisar essa porcaria. Os benefícios disso no ordenamento jurídico. Mas você acha que seria interessante aplicar nos determinados juízes, ministros, em determinadas empresas? Que aí você começa a ver no alto escalão a relação? Você acha que seria interessante? Tem bobo no mundo não, gente. Nada no mundo é por acaso. As coisas não surgem e aparecem do nada não. Nem fantasma aparece do nada. Nem isso. Vamos lá. 223A. Aplica-se a reparação dos danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho a apenas os dispositivos neste título. Ou seja, o 223A vai dizer pra gente, olha aqui, exatamente, dano moral, a gente só vai seguir o 223. Não me venham com outras analogias, não me venham com outros dispositivos legais da Europa, da casa do caramba. Tá aqui, somente 223. Beleza. B. Causa de dano de natureza extrapatrimonial. A ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Óbvio. Você, se não ofender o dano à parte moral, não é dano moral. As quais são titulares exclusivas do direito à reparação. Veja bem, titulares exclusivas. Isso tem uma repercussão jurídica interessante. Porque titular exclusivo, então apenas aquela pessoa pode pedir dano moral. Apenas aquela pessoa. Fixa nisso aí. A honra, a imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Aqui tem uma coisa bem importante, tá? A honra, a imagem, intimidade, tudo. A empresa também tem que resguardar para que não sofra essa condenação por dano moral, tá? Muito importante, muito. Mas eu acho mais importante também o D. A imagem, marca, nome, segredo empresarial, sigilo de correspondência são direitos tutelados inerentes à pessoa jurídica. Ou seja, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pode. Eu acho realmente que aí, ok. Realmente, porque não pode também o empregado sair, vamos lá agora para o outro lado. Sair da empresa, aquela empresa também faz tudo errado. Aquela empresa, sabe, aquele segredo lá que eles fazem? Tudo mentira, é assim, assim. Também não pode. Chegar no grupo de WhatsApp, nos grupos de Facebook e falar. Cuidado. Então, se você empregado também está assistindo, muito cuidado com isso, porque se cai na mão da empresa, ela pode processar você. A imagem, a marca e o nome e segredo empresarial são tutelados. Poxa, a empresa, você vai lá pesquisar a empresa. Primeira coisa que você vai fazer, o Reclame Aqui. Joga lá. Aí Reclame Aqui, olha, que por muitas vezes também tem muito comentário maldoso e mentiroso lá. Às vezes não. Muitas vezes não. Maioria não. Tá? Maioria não. Então, você vai lá, você joga. Aquilo ali é uma imagem da empresa. Você não vai ver os comentários, você não vai comprar o produto, você não vê os comentários da marca, na imagem da empresa. Então, se você, empregado, sai e começa a queimar a empresa, não faça isso. Não faz isso. Porque se a empresa souber, ela pode entrar com uma ação de dano moral em cima de você. Tá? Segredo empresarial, tudo que você faz na empresa, etc., é segredo, você não pode falar o que você fazia, como é que era o procedimento,
né? Porque a gente sabe que tem muita espionagem. A gente sabe disso. Tem gente que tira o empregado do lado A para o B, para espionagem, para contar como é que era a forma de trabalho. É por isso que muitos contratos têm essa cláusula do sigilo, entendeu? O sigilo empresarial, por tanto tempo. Você tem que ficar fora do mercado depois que sai daqui por um tanto tempo e você paga por aquilo. Vou te demitir, tu vai ficar de quarentena, um período, pum, e paga. Isso acontece muito, tá? Principalmente no alto escalão. Mas acho que você tem que ter ciência disso. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção de sua ação ou omissão. Então, se 3 pessoas juntam em um ambiente de trabalho para discriminar, ou você assediar, não, né? Aliás, também, né? Porque assediar tem a ver com escala hierárquica. Saiba disso. Você olhar, vamos supor que você é homem, passe uma trabalhadora bonita, etc. Mesmo que não seja, não interessa. Passa e você fala uma gracinha, isso não é assédio. Você fala, olha lá, gostosa, fala alguma coisa assim, não sei o quê. Isso não é assédio. Assédio moral, assédio sexual é aquele que tem a ver com uma relação hierárquica. Tem que haver trocas sexuais em virtude de posição hierárquica. Basicamente, no popular, traduzindo, igual tinha aquele programa, né? Traduzindo, é o seguinte: é você chegar para a empregada e falar assim, olha, gostei muito de você. Você não quer subir de cargo, não? Você só vai entrar ou subir de cargo, ascender, né, de cargo, se mantiver relações comigo. Se você não mantiver, você está fora. Eu te demito. Coisas desse tipo. Tem que haver uma troca sexual em virtude de uma escala, posição hierárquica. Essas outras coisas que eu falei, esses chamamentos, podem ser importunação sexual, e aí a gente vai ver lá na esfera penal. Mas o assédio sexual, propriamente dito, é uma troca sexual em vez de uma escala hierárquica, nessa forma como eu falei. Que às vezes, no popular, né, as pessoas veem, quando isso acontece, é assédio sexual. Não, cuidado, isso não é, tecnicamente falando, não é assédio, é uma importunação. Aí você vai ver lá na tipificação dos crimes sexuais, lá no Código Penal. Tá? Acho que é a partir do 213, 214 lá do Código Penal. Tá bom? A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Ou seja, é o velho dano material, é aquele efetivo dano material que você consegue mensurar o que ocorreu com o valor, né, respectivo daquele dano material e o dano moral. Eles podem acumular perfeitamente, não tem nenhum tipo de problema. Se houver acumulação de pedidos, o juiz, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Ou seja, ele não vai poder uma coisa só. Uma coisa é uma coisa, o outro pedido é o outro pedido. Aqui você teve uma condenação de tantos mil e aqui de tantos mil. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interferem na avaliação dos danos morais. Então, uma decisão aí. E nós temos que a parte de lucro cessante é aquele que você deixa de ganhar, né? Imagine você aí, você deixa de trabalhar, você tinha 10 trabalhos para fazer, em virtude daquele dano você não vai trabalhar. Então você vai deixar de receber, você tem um lucro cessante em relação a isso, né? O lucro que você iria ter cessante, ele cessa. Então aquele lucro que vai cessar, você não vai ter aquele lucro em virtude do dano que ocorreu. E isso não vai ser analisado, né? Não entra no contexto do dano moral. Tá bom? É o que diz a legislação, você preste atenção nisso aqui, tá? E aqui a nossa aberração. Vamos lá. Eu tenho 5 minutos para falar isso para vocês. Ao julgar procedente o pedido, o juízo fixará a reparação a ser paga a cada um dos ofendidos nos seguintes parâmetros. Observe agora a aberração. Primeira coisa, ele vai dividir
as ofensas de natureza leve, média, grave e gravíssima. Tá ok? Aqui, leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Olha aqui. A média até 5, a grave até 20 e a gravíssima até 50 vezes o último salário contratual. Para a pessoa jurídica, mesma coisa. Se o ofendido for pessoa jurídica, observar se são os mesmos critérios acima. Bom, pessoa jurídica tem salário contratual. Bom, não vamos discutir isso agora não. Na reincidência de quaisquer das partes, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Então, se nenhum valor aqui de natureza média, tá? Aí depois, até 5 vezes, foi condenado em 5 vezes, tá? O salário contratual dele. Ele é reincidente, depois desse valor, você vai multiplicar novamente por 2. Vai ser em dobro. E assim vai. Compreenderam? Nenhum problema até aqui. Agora, qual é a aberração então? A aberração é a discriminação que a gente tem aqui. Porque vamos supor que de um mesmo ato, você vai ter 2 consequências. 2 consequências. Então vamos supor que um empregado, o nosso empregado A e o nosso empregado B. O nosso empregado A recebe aqui R$2.000. E o nosso empregado B recebe 10. Aí o mesmo ato de dano moral. Não vou aqui dar o exemplo, não. Vou falar só um ato de dano, seja de dano moral. Não importa o ato causador. Mas vamos supor que foi uma natureza média. Média. Para facilitar a conta. Então você vem, natureza média até 5. Vamos supor que ele foi condenado em 5 vezes. Aqui vezes 5, ele vai ganhar R$10.000. E aqui vezes 5, ele vai ganhar R$50.000. Só que o ato é o mesmo. Mesmo ato, mesma coisa, tudo igual. Para um, na mesma empresa, para um e para outro. Olha aqui. Então, só porque o empregado ele recebe menos, o dano moral dele é menor? O ato, é isso que eu falo que a justiça está errada. Isso é um absurdo. A medida provisória 808 tentou modificar isso. Ela excluiu essa porcaria aqui e colocou como no limite do regime geral da Previdência. Que aí você igualaria. Né? Você igualaria. Aí não interessa. Mas não votaram a medida provisória 808 por questões políticas. Dane-se o povo, dane-se a relação, ninguém lá está interessado. Esse negócio também de participação dos 3 poderes, olha, mano, estão lá representando o povo, isso já acabou. Já acabou isso, gente. Vamos atualizar, né? Deixa lá Rousseau, lá em 1000 e sei lá quanto, acabou isso. Não tem mais representatividade, só funciona hoje, lá no teu condomínio, em locais menores. Esse negócio do Congresso, o cara representa o povo, ele fala mentira, isso é só bravata, isso é só da boca para fora. Não existe mais isso, não existe representatividade, isso é só botar o terninho, a gravata e falar bonito. E o brasileiro gosta que falem bonito. Só isso, acabou isso já. Tem que atualizar, mas as pessoas não querem mudar porque todo mundo ganha muito dinheiro. Esse negócio já acabou de representatividade, não sei o que, o Congresso está lá representando o povo. É lindo na teoria, na prática acabou. Tem que se pensar numa outra forma, outra coisa. Esse modelo acabou, esgotou, fracassou, faliu, acabou. Não vou nem falar de sistema proporcional aqui, deixo lá no meu comentário de direito constitucional. Nem falar disso. Então, você tem 2 empregados, o mesmo ato causador e 2 tipos de valores diferentes. Só porque recebe diferença. Então o pobre recebe menos. Quem ganha mais, recebe mais. Ah, olha. Realmente a CLT protege pra caramba o empregado na hipossuficiência. Realmente eu fico comovido. Vejo como protege. Quem fala que protege é meu amigo
Brincadeira, e não vem falar da reforma não. Quando a gente fala de procedimentos e audiência no meu curso regular, você vai ver. Quero ver se protege. Olha aqui, isso desde 1940 e pouco, nunca protegeu muito também não. Então, olha aqui, olha essa diferença. Então só porque o empregado recebe menos, ele vai ter menos. Para essa galera aqui, sim. Isso é a verdadeira discriminação. Que o legislador fez. Que depois tentaram corrigir. Que os legisladores deixaram passar. Eu quero ver as ações de inconstitucionalidade em cima disso. Empresas, pessoas em cima disso. Vamos lá. Princípio da isonomia, caramba, 4. Vamos lá. Direitos iguais. Vamos lá, cara. Por que não se faz isso? Não se aplica. Tem gente muito maior, né, que não tem interesse. Então eu quero abrir os olhos aqui de vocês para isso, tá? Que infelizmente as coisas não são pautadas apenas da maneira técnica, e sim por vias escusas. Tem muita gente grande e a gente, repito, não é no Brasil, isso não ocorre, é até venda de medidas provisórias. É só você pesquisar. Bota no Google lá, bota no Google lá. Se você não vai ver, venda de medidas provisórias. Então, leis e tudo mais para favorecer. Então é isso que acontece. Não estou dizendo que tem relação a venda da medida com isso aqui, não é isso não. Mas a nossa legislação, por vezes, ela é feita para favorecer A, B, C, D, E, um determinado nicho. Nunca é o povo, aí vem os engravatados, o povo. Não é não. Não, infelizmente não é não, isso acabou. Isso acabou. A gente tem que admitir a seriedade disso, ser sinceros, olhar no espelho, igual eu estou olhando aqui para o meu próprio reflexo. Eu estou saindo vesgo aqui na câmera porque estou olhando aqui para o negócio, com certeza. Mas olhar para o nosso reflexo, no espelho e olhar, acabou, o sistema faliu. Você acha? Quero que você volta, que te representa lá. O máximo que vai te representar é no condomínio, porra. O máximo que vai te representar, essa representatividade, no máximo quando você faz a procuração pronto para te representar na assembleia do condomínio. Aí tudo bem. No mais, essa representatividade aí está na Constituição, os 3 poderes, pelo amor de Deus, todo mundo quer poder, todo mundo quer mandar. O judiciário hoje quer mandar mais do que qualquer outra coisa, está com sede de poder, legislando cada vez mais, julgando que é bom nada, mas legislando pra caramba, entendeu? Mudando entendimento a cada dia, né? Muda entendimento a cada dia, muda tudo, de acordo com as convicções políticas ou de acordo com uma determinada coisa. Então é bem complicado isso aí. Bom, eu vou deixar essa conversa política para um outro momento, mas eu acho que foi pertinente. Eu acho que é pertinente, eu acho que ajuda pelo menos a enriquecer o debate do ponto de vista de você abrir a cabeça, pensar em outras modalidades aqui do dano moral, que não existe só essa porcaria no mundo de caráter pedagógico punitivo, só na porcaria, entendeu? Dessa justiça brasileira falida que existe. Falida não, né? Porque eles são milionários, eles têm bastante dinheiro, mas eu digo do ponto de vista da concepção, né? Da concepção, esse caráter pedagógico punitivo falido, que não ajuda ninguém, só ajuda quem comete o crime a continuar cometendo, que só ajuda quem comete o ilícito a continuar cometendo. É simples, se você tem uma empresa, você comete aquilo, de acordo com aquele ato, você ganha muito mais e é condenado em 2.000, vou contar um caso para vocês. Pertinente à aula, tá? Dando moral. Um caso de uma empresa que vendia muito, vendia muito. Só que ela prometia muitos resultados. Ela prometia muito resultado. Era uma venda, era uma publicidade enganosa dessa empresa. Era uma publicidade enganosa. E os caras vendiam muito. Os caras venderam, assim, para mais de 2 milhões em um determinado objeto. Não vou falar se é objeto, o que é.
mas de um determinado bem, tá? Venderam milhões. E aí uma vez eu os conheci e no bate-papo, pá. Aí o cara falou assim, não, mas pra mim, eu vendi, eu sabia que eu estava cometendo, era o ilícito. Só que eu tive, de não sei quantas, mais de 1.000 e poucas, 2.000 vendas, eu só tive 50 pedidos de reembolso. Então teve gente que ainda devolvi o dinheiro e ainda dei dinheiro. E os que viraram processo, é tudo 2.000, 3.000, eu já tinha faturado líquido, mais de 1 milhão e pouco. Não vale a pena. Conseguiram compreender isso? A gravidade disso numa relação de consumo a nível país. Por que o empresário estrangeiro não abre empresa no Brasil? Assim, né? Por causa dessa... Ao contrário, muitos abrem, né? E tal, aquela coisa, mas eu quero dizer o seguinte, conseguiram entender a gravidade disso? De como é a justiça? Para o consumidor, melhor dizendo, vocês conseguiram compreender a gravidade disso? E o cara, eu estou enganando o povo. Basicamente o que ele falou é isso. Eu estou enganando, que se dane. Mas, dos 2.000 que eu vendi, 1%, 10%, 200. Quer dizer, menos de 10%, que converte em ação e tudo. Então vale a pena. Então esse é o pensamento. Então vale a pena enganar. Esse é o pensamento que tem. E hoje no mundo jurídico a gente tem essa enganação, né? Promessa de resultado, eu vejo até anúncio de vendendo quanto que você vai ganhar por dia. É brincadeira. Faz o curso comigo que você vai ganhar 4.000 por dia. De brincadeira com a minha cara, né? Pô, se você sabe, tem o pote de ouro, tu vai ensinar para o outro? Pelo amor de Deus. Não cansa a minha beleza, né? Meus amigos, então, pensa nessas coisas. Vá mais a fundo esse estudo de dano moral, porque em cima do dano moral, a gente conseguiria mudar toda uma relação jurídica. Toda uma relação jurídica, estrutural, empresarial. Com punitive damage, a gente conseguiria mudar. Porque as empresas parariam de cometer esses atos ilícitos, a população seria menos prejudicada, teria menos descontos abusivos, você teria uma melhor capacitação profissional, uma melhor prestação de serviço. Aí você teria, sabe o quê? Evitaria demanda. Quem aqui nunca entrou com uma ação na justiça? Porque o operador de call center, o telemarketing, ou da empresa, coitado. Às vezes a culpa não é dele, porque o cara não teve treinamento. Mas que ele não conseguiu resolver o problema, falou um monte de besteira, coisa e tal, falou assim, mesmo, quer saber? Chega, cansei, vou entrar na justiça. Eu mesmo. Chega, vou entrar na justiça. Aí é ação, é processo, e o volume é um monte de processo. Então se você investe em capacitação profissional, empregado melhor qualificado, não comete o ilícito, você diminui. Você investe em uma advocacia mais de consultoria, não contenciosa. Olha só. As faculdades também só ensinam você a processo, não ensinam uma consultoria, que agora não é mais consultoria também, é compliance. Não, eu faço compliance. Consultoria, para mim vai ser consultoria, eu vou fazer marketing de consultoria e vai ser, mas você não vai ganhar cliente. Não vou. Mas compliance não. Eu vou fazer a minha consultoria, vou botar a empresa dentro do ordenamento jurídico, a legislação vigente, consultoria. Para mim é compliance. Compliance lá na Inglaterra. Tá bom, gente? Fico aqui e gostei dessa aula, gostei. Vou fazer mais vídeos em cima disso e dessas mudanças, desses impactos que nós poderíamos ter com o Instituto do Punitive Damage. Vou pegar esse tema, eu vou gravar e vou colocar para vocês aí, tá bom? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!